Magazine RCA. Ora, bom dia, bem-vindos a mais um Magazine RCA. Hoje, sábado, dia 24 de Abril. Eu sou o Lino Inocêncio, estou cá neste sábado de Magazine RCA. Hoje comigo estão dois convidados, dois homens ligados ao futebol, mais concretamente ao Sport Clube Praiense, nesta época desportiva 2020-2021. Falo de Pedro Lomba, treinador principal da equipa sénior do Sport Clube Praiense, e Pedro Costa, mais conhecido por Caneco, e ele não me vai levar a mal por dizer a sua alcunha, pois já é conhecido também aqui no futebol terceirense. O Pedro Costa é o treinador adjunto do Sport Clube Praiense. Antes de mais, agradecer a presença dos dois aqui no Rádio Clube de Angra. E antes de mais, saudá-los e parabenizá-los pela excelente posição conquistada no Campeonato de Portugal, mais concretamente na primeira fase. Da minha parte, agradecer também o convite. E já agora estamos aqui mesmo para isso, é para falar de futebol e venham elas, que é o que a gente gosta, e agradecemos este tipo de iniciativas. Eu, dentro da minha humildade e dentro da minha experiência, tentar ajudar-vos e trazer alguma coisa que também possa ajudar o futebol terceirense e por consequência o açoriano, e acho que aqui o meu adjunto e o grande Caneco também vai ajudar bastante, se calhar com as duas experiências que tem, do conhecimento do que é o futebol aqui da Ilha Terceira e do arquipélago dos Açores e também do que já passou no continente. Acho que vamos ter aqui um bom serão, não é? Pedro, bem-vindo. Aqui há uns meses atrás, mas quase há um ano atrás, estavas tu nas leads facebookianas, na página onde muito produtiva foi no que toca ao futebol. Agora estás do lado contrário, sou eu o entrevistador e tu o entrevistado. Obrigado, Pedro, também pela tua presença. É verdade, Lino. Desde já, bom dia a todos aqueles que nos ouvem neste sábado. Agradecer-te, antes de mais, o convite. Não será fácil tendo aqui o treinador principal, porque ele é que é o líder, ele é que é o homem da palavra, mas tentar completar ou complementar aqui o programa com alguma experiência a nível Açores ou a nível de ilha, porque de resto, tendo aqui o principal, não será fácil ter um grande contributo, mas vamos a isso e vamos tentar que seja um bom programa. Olha, antes de mais, o Pedro referia no início que esperava trazer algo de novo aqui e algo diferente ao futebol terceirense. Para já, e eu quando falo no Pedro Lomba, vão também compreender que englobe toda a equipa técnica e que não estão aqui presentes, mas julgo que o Tiago Cerqueira e o João Abel Cruz também fazem parte da equipa técnica, portanto também estende-se a eles tudo aquilo que possamos falar do que toca ao Praiense. Nesse sentido, dizia eu que já conseguiram um feito histórico, que foi puseram a única equipa açoriana neste primeiro ano de acesso a uma nova terceira liga, portanto a partir daí acho que já fizeram história. Vou começar por perguntar quem é o Pedro Lomba, que chegou ao Praiense há um ano atrás. Bom, antes de te falar do Pedro Lomba, também deixar aí um parênteses. Quando falar o Pedro, fala a equipa técnica, fala a equipa técnica e fala os jogadores. Acho que está inerente, nem pelo menos na nossa forma de estar. Quando eu digo eu, não gosto muito de dizer eu, gosto de dizer nós, mas quando digo eu, estou a englobar logo a minha equipa técnica, porque eu sem eles, aqui o Caneco dizia que é difícil falar, porque eu sou o homem da palavra, mas ele sabe que não é assim. Eles são bastante ouvidos naquilo que é a decisão final, e não poderia ser de outra forma, porque eles também são o meu suporte quando as coisas não correm bem e quando também tens dúvidas, porque há muitas dúvidas. Quem não tiver dúvidas certamente não pode ter sucesso, esta é a minha opinião. E depois também alargar aí, claro, ao Tiago e ao João, são importantíssimos. E também referirei uma pessoa que nos tem ajudado, chegou mais tarde, mas tem ajudado, que é o Francisco Matos, que é aqui de Angra, que foi alguém que chega mais tarde, mas que nos tem aportado bastante naquilo que é o trabalho de campo, naquilo que é o trabalho de ginásio, e também gostava de fazer referência a ele, porque faz parte da equipa técnica. Quanto ao Pedro Lomba, o Pedro Lomba não é mais do que um apaixonado de futebol como todos nós, não é? Como o Lino é, de certeza, para estarmos aqui a falar de futebol, que começou a jogar no clube da sua terra de pequeno, que é o Sport Clube Ionense, que até tem aqui alguma história enquadrada, porque no meu último ano de júnior, primeiro ano de sénior, digo isto porque já treinava com a equipa de sénior, acabo por conhecer os Açores naquilo que é o futebol, porque disputámos uma final nacional da terceira divisão na Figueira da Foz, que foi Bienense-Lusitânia, em que o Bienense por acaso saiu vencedor. Então, já tinha havido um encontro com os açorianos.
Sim, exatamente. Pronto, estou a dizer isto porque é engraçado, mas começo aí, jogo 16 anos no clube da minha cidade, que é o Bienense, e que é o meu clube também, naquilo que falo como adepto, não como treinador. Depois alguém que decide estudar na área do desporto, continua um apaixonado por futebol, estuda, vai jogando futebol, sempre esta paixão, e depois a paixão também pela liderança. Acontece também realmente na universidade, naquilo que é a TUNA, naquilo que é a Associação de Estudantes, vão despertando em mim a liderança e liderar grupo de homens, na altura de amigos, mas vai surgindo isto. Quando acabo a universidade, já tinha feito cursos de treinador mesmo durante a universidade, que desperta aí o interesse, porque esta é que é a realidade. Hoje pode não ser o meu modelo, mas o grande José Mourinho acho que desperta na minha geração antes do José Mourinho toda a gente queria ser o Maradona, toda a gente queria ser o Zidane, toda a gente queria ser jogador de futebol, e quando o Mourinho aparece toda a gente quer ser Mourinho, toda a gente quer ser treinador. Isso aconteceu comigo também, não vou ser mentiroso. O José Mourinho desperta, eu já tinha interesse, já era um apaixonado de futebol, mas o José Mourinho desperta um interesse enorme naquilo que é ser treinador. Porque já olhas para o treinador como olhava, com o mediatismo que olhavas para um jogador. E desperta esse interesse, começo-me a interessar pelo treino, achava-me já como jogador, não um jogador de enorme qualidade, mas considerava-me um jogador inteligente, sempre, desde novo. Se calhar também foi uma forma de combater aquilo que eu não tenho, não era tecnicamente tão forte como alguns colegas meus, fisicamente também não era muito forte, era um jogador magrinho, e se calhar tornei-me um jogador inteligente. Isso também depois catapultou aquilo que foi o entendimento do jogo e partir para a parte do treino. Mas a partir daí, também para não perderes muito tempo, começo a interessar. Não é perca de tempo. Não é? Pronto, é que eu gosto, e quando falo de futebol, as pessoas também me perdoem, se calhar divago um bocado, mas é a paixão, é mesmo isto. Quem é de futebol sabe, quando começamos a falar diz que é a nossa paixão, a gente parece que nunca mais se cala, e passam as horas e não damos por ela. Mas continuando, começo a tirar o curso, continuo a jogar, mas começo a treinar miúdos, também nesse clube, no Sport Clube Bienense. Também sou lá treinador desde 2006 até 2010, mais ou menos. Às vezes as datas falham-me, mas não é por mal. 2009, 2010. 2009, 2010. Eu digo 2010 porque eu depois de 2010, a nível profissional, tento uma aventura. Há ali uma paragem entre 2010 e 2013, não é? É, porque eu vou trabalhar 2 anos para a Holanda. A nível profissional, tentei aventurar-me, conhecer outras coisas, e que também, não tendo trabalhado na área do que era o futebol ou do que era o treino, evoluiu-me bastante naquilo que era liderar e naquilo que era, se calhar, dificuldades, que agora no Praense, muitas das coisas que eu passei na Holanda, se calhar, hoje deram-me uma bagagem muito maior e um know-how naquilo que é o controle da emoção, da saudade, também está longe da família, que me permitiu, se calhar, hoje ser mais consistente numa aventura destas como a Praense. Continuando, depois estou com a formação e eu tenho o desejo de chegar aos séniores. Ontem contava esta história ao Caneco, no balneário, partilhava que jogadores tinham jogado comigo no Bienense, diziam, pá, tu és diferente, a tua forma de liderar, acho que podes ter sucesso, ou tal, vamos-te arranjar para ir para os séniores. E eu acabo por entrar no futebol sénior pelos meus amigos jogadores, que nos clubes onde estão começam a dizer, pá, nós temos um amigo, ele ainda joga a bola, mas ele não joga nada, mas vale vir para o treino, e entro assim de adjunto num clube onde não sou escolhido pelo treinador. São os jogadores que pedem ao treinador para me levar como adjunto. Isso acontece no Ponta Barca. Exatamente. Curioso que ainda ontem, em conversa com um colega meu de faculdade e que está na Ilha de São Jorge, e que o Pedro Costa, o Caneco, conhece bem, que é o Cajó, um dos fundadores da Atlantic Foot, e falei no Pedro Lomba acerca do Praense, porque falamos muito de futebol também. E ele referiu-me, eu acho que ele já esteve no Ponta Barca, pá. E depois ao pesquisar, vejo que é a tua primeira aventura como treinador em séniores e como adjunto no Ponta Barca. Sim, e eu aí também, olha, já que estamos a partilhar... Daí que o mundo é pequeno, porque a gente às vezes... temos todos algumas ligações então no mundo do futebol, isso cada vez mais acontece. Já que falas do Cajó, eu não tenho confiança nenhuma com ele, mas ele tem um cunhado, acho que é cunhado, agora deixa-me precisar, mas quando eu digo que venho para o Praense, o cunhado dele, que era de Ponta Barca, liga-me, se precisares lá, tenho lá o meu cunhado, não sei se é cunhado, se é primo, portanto, e falava do Cajó, se precisares de alguma coisa lá, ele está lá, ajuda. É tudo muito pequeno. Bom, isto aqui também, olha, aproveitando Ponta Barca, aproveitando que falámos do treino, que falámos do que é ser treinador, e falando para esta nova geração, sendo eu ainda uma pessoa, considero-me novo, pelo menos naquilo que é o espírito, mas tenho 40 anos e venho de uma geração de futebol
são 2 gerações atrás desta que vai existindo e de alguns treinadores novos que eu vou conhecendo, essencialmente na minha equipa técnica. Eu digo-lhes isto porque eu às vezes penso que o treinador já quer... Acho que o mundo está todo ansioso, a sociedade está ansiosa. Nós tiramos hoje um curso e queremos ser o Mourinho amanhã. Isto é que é a realidade e está acontecendo mesmo no futebol mundial. E eu digo isto. E eu vou... São os meus colegas que me arranjam, vamos dizer assim, entre aspas, para eu entrar no futebol sénior, mas eu entro no futebol sénior sem ganhar dinheiro. Ou seja, eu investi de mim, eu queria. E digo isto porque hoje a malta, eu falo para mim até às vezes, a gente quer convidar a gente para trabalhar connosco, abrir-lhes as portas, só que é difícil, não há dinheiro para tudo, não é? E a malta também não quer investir, que lá não há dinheiro. E acho que, eu digo isto porque se temos paixão e se acreditarmos que somos competentes, acho que isto é um passo e gostava de partilhar isto com a malta. Acaba-se por chegar lá. De certeza que tu já passaste, exatamente. E cheguei lá e até outra parte também, chego lá e eu já era alguém que já trabalhava em processo de jogo, já tinha tido as minhas equipas, já tinha tido os meus títulos na formação, e chego lá e o homem diz-me, pá, aceito, tu queres entrar no futebol sénior, mas vais ter de trabalhar, vais ter que ser preparador físico. E eu mesmo com os meus miúdos, eu não trabalhava preparação física. Tenho uma metodologia que defende outro tipo de trabalhos, e tive que me adaptar, mas queria. Então investi, procurei conhecimento, e é isto também que eu vou passando, posso passar, se isto servir também para isso, passar de conhecimento a quem possa ouvir, a quem nos possa estar a ouvir e a quem possa ouvir depois, que é isto, amarrem-se, porque é tudo dizer assim, opá, não, eu sou o homem de análise e não sou o homem da preparação física, não. Sejam da análise, sejam da preparação física, porque tudo nos vai dar uma bagagem para que no futuro aquilo que realmente tu possas ser competente, aquilo que queres ser, vai-te ajudar a ser muito melhor. Continuando, tenho esse sucesso, depois exatamente mais os jogadores, e eu continuo a dizer isto, mesmo ao fim de 7 anos de treinador, que o jogador é o melhor. Às vezes falam empresários e metem nos redes sociais, eu digo que acho que o nosso melhor agente são os nossos jogadores. E eu acabo por, no primeiro ano, de adjunto, preparador físico, depois se torna em adjunto, se torna a ter ali, talvez, calhar, por esta capacidade que eu tenho, de agregar, não vou dizer de liderar também, mas é mais de agregar, sou alguém que pela minha história também de social, sempre vivi em grupos e então tenho esta forma de agregar, acho que sou sempre mais um do grupo e torno sempre os grupos mais unidos. Jogadores que eu treinava no Ponta Barca como adjunto, gente já com algum nome no futebol de Viana e tudo. Há um clube que sobe à primeira, que fica sem treinador, e eles conheciam o presidente, conheciam os jogadores, opá, tens aqui um gajo muito bom, é adjunto, acredita, ele vai ter sucesso, aquelas coisas do futebol. Aí o presidente do Chafé liga-me, e eu vou lá ter com ele, pá, conversámos 5 minutos e ele, vai, és o meu treinador. E eu, sem experiência nenhuma, assumo logo uma equipa da primeira divisão distrital de Viana, e pronto, faço esse ano no Chafé. À partida, um bocadinho, como este ano, o Praense, que tu sabes, acho que estás muito por dentro de futebol, sabes disso, o Praense tem uma história que nunca vai ser apagada, nem pode ser apagada. Digna de filme. Exatamente. Mas este ano era um filme que tinha os atores, que não tinha atores sequer, não é? E o nosso receio, e nós vamos falar nisso na frente, tínhamos, mesmo nós, acreditando em nós, tínhamos receio de não conseguir sequer a manutenção. E eu também chego ao Chafé assim, éramos logo a primeira equipa para descer, era só miúdos que vinham da divisão abaixo, isto é um bocadinho, porque depois vai se transformar na história do Praense. Os clubes treinam a seguir já não, mas o Chafé assim, miúdos que eu vou buscar, alguns já tinham deixado de jogar e eu conhecia, ainda do meu tempo de jogador, outros que eu conhecia da formação, tinham chegado a sério, não tinham tido a oportunidade, e juntei ali um grupinho de meninos, e quando éramos a primeira equipa para descer, nós chegámos à terceira ou quarta jornada da segunda volta e tínhamos a manutenção garantida. Foi um trabalho engraçado, foi muito também o que se passou aqui no Praense. Tínhamos 2 miúdos que depois, lá no futebol distrital, e alguns até já chegaram ao Campeonato de Portugal, eles tinham qualidade, porque todos os jogadores não tiverem qualidade não fazem milagres, mas depois esta forma arrojada que nós temos de jogar, de nos entregar ao jogo, este grupo que nós estamos a conseguir criar, quando falo de nós, falo de todas as equipas técnicas onde estive envolvido, inclusive esta, conseguimos fazer um trabalho lindíssimo, que é um bocadinho que se passou no Praense, depois outros clubes que vêm a seguir. Depois passou pelo Cerveira, Lanheses, e depois já há 2 épocas no Valenciano. Sim. E depois há uma mala que se faz para vir até à Ilha Terceira. Chegar, não é? Como é que chega, sem ser aquele trocadilho que é de avião, mas como é que chega já à Ilha Terceira? E fizeste bem andar, senão a gente nunca mais se cala. Anda para a frente. O tempo também depois por isso é que disse tem os dois daqui. O homem acaba por ser curto depois no fim. Sim, mas estamos aqui à vontade.
Como é que surge depois então esta vinda para a Ilha Terceira e englobando já aqui o Pedro Costa, porque eu não sei, mas acho que não se conheciam. Não. Portanto, como é que é a viagem para a Ilha Terceira, como é que surge o convite e depois como é que há a integração aqui, depois também na voz do Pedro, como é que há a integração do Pedro Costa, ele estando numa realidade e também tendo já passado por outras paragens como pelo Fátima e pela União 1º de Dezembro, como é que surge esse encontro com o Pedro Costa? Sim, quanto a esse encontro, vou deixá-lo falar a ele, senão só ouvem a minha voz. Agora o convite, e aqui vou acelerar as coisas, é muito simples. Nesse meu segundo ano de treinador, eu sou convidado, faço um excelente trabalho nesse Clube Chafé, sou convidado para um clube que tinha vindo dos campeonatos de Portugal, que era o Cerveira. Já estava na Distrital no meu primeiro ano de treinador, com uma equipa para voltar a subir e não consegue subir, e tem um investimento muito forte que acaba mal, no sentido financeiro, e tem um retrocesso na equipa, ou seja, quer atacar o título, quer voltar a ser Cerveira, um clube, e este ano estava no Campeonato de Portugal, mas tem que trabalhar com os jogadores da formação, mas que se diga, uma formação de muito valor. E nessa equipa há um jogador que sobra, que tinha passado já para os campeonatos profissionais, que já tinha alguma idade, por isso ia ficar por ali, que é o Helder Oliveira, que era central, eu sou o treinador dele, e ele já com um currículo de Varzim, Rio Ave, Braga B. Quando me apanham como treinador, tive pena não apanhar um treinador como tu mais cedo. Tinha dado jogador, tinha chegado primeiro, aquelas conversas. E disse, pá, um dia, conheço muita gente no futebol, um dia que tu puder ajudar, vou-te ajudar, porque acho que tu tens competência. E foi assim. E ele, um dia estou no meu trabalho, descansado, e liga-me. Eu disse que um dia te arranjar, vou-te levar para o Praense, queres ir para o Praense? E eu, se quer ir para o Praense, nem se põe em causa, claro, quero ir. Campeonato de Portugal, Praense na altura sempre nos 4 primeiros. Pronto, não vou estar a contar a história toda, por dizer-lhe que disse, mas como é que eu vou para o Praense? Não. Ou seja, ele já estava em conversações com o atual presidente, o Roberto Andrade, eles os dois já estavam a delinear o futuro, e eu ainda não sabia bem a história do Praense, e surge esse convite e diz, tu queres? Eu, vou arriscar, deixa-me só falar com a minha mulher, que eu na altura tinha um filho pequenote, agora tenho 2, e falo com a mulher, ela, sempre foi o teu sonho, as coisas estão... Acho que vamos aguentar, vamos à luta, já estamos habituados, até por aquela experiência que eu lhe disse, time na Holanda. E voltei a ligar ao Helder e disse, eu estou aqui, estou disponível, se realmente vocês querem sem que seja... saber nada do projeto e sem saber dos jogadores, nem de nada. Basicamente, um pouco às escuras. Totalmente às escuras. E depois surge o Pedro aí, no meio dessa escuridão, surge o Pedro Costa, o Caneco. Sim, eu, portanto, como a quarentena parou a época anterior, vim para a ilha. Estavas na altura. Estava no 1º de dezembro e com as dificuldades financeiras a nível salarial, que o 1º de dezembro estava em atraso e estava a passar por dificuldades. Com a quarentena vim para a ilha, o normal com a paragem, e já aqui na ilha o Roberto Andrade por várias vezes mostrou interesse em que eu viesse, se ele entrasse no Praense, que eu viesse para o Praense. Depois de entrar fez-me o convite, e eu sinceramente, uma situação um pouco delicada, porque eu não pensava voltar à ilha não pela questão de voltar aos Açores, mas porque estava na altura com o Mr. Bruno Álvares, que já tínhamos estado no Guadalupe, nos Açores, e naquela altura não pensava separar dele ou acabar aquela relação que tínhamos como treinador adjunto, equipa técnica. Mas na altura as circunstâncias de não receber a paragem do futebol, o Bruno também interrompendo o projeto do 1º de dezembro, houve aqui a ocasião fez o ladrão, ou seja, estava na ilha, houve o convite, para mim também dava-me jeito em termos da minha vida, em termos financeiros, e o Pedro sabe disto, que é mesmo assim. Não tinha muitas expectativas porque eu não conhecia o Pedro, olhava, via um treinador que vinha do Distrital, que não conhecia de forma alguma a realidade do futebol a nível nacional, zona centro-sul, porque ele é do norte. E para mim foi ou seja, aceitei quase pela necessidade que tinha, e com muitas poucas expectativas, e ele sabe disso na altura, mas depois começamos a falar, começamos a trocar algumas ideias, comecei a gostar daquilo que ele me apresentava, mas uma coisa é aquilo que é falado, outra coisa depois quando chegas ao campo e quando começas a trabalhar. Portanto, ele sabe disso, havia muita pouca expectativa naquilo que era o nosso trabalho, era um risco muito grande porque interrompi um ciclo de 4 anos com um treinador em que, na minha opinião, estávamos a ter sucesso naquilo que estávamos a fazer. Eu gostava de trabalhar com ele, ensinou-me muito, tal como o Rodon, como o Prenda, no futebol sénior, ensinaram muito a cada um deles. Eu agradeço aquilo que me ensinaram, aquilo que eu aprendi com eles, e depois encontrei o Pedro, que aí já é essa nova história, em que inicialmente havia muitas poucas expectativas, mas ainda bem que aconteceu,
esse destino estava traçado a encontrar o Pedro no caminho, que tem-me ajudado muito naquilo que é a minha evolução como treinador, tal como os outros treinadores aqui ou seja, ao apanhares um treinador diferente, também traz-te novas coisas, umas melhores, outras piores, mas depois é a tua capacidade de aprenderes com os erros, ir evoluindo e tirares o melhor de cada um, não é? E felizmente apanhei o Pedro e agora estamos aqui felizmente estamos-nos a dar bem naquilo, não só em termos daquilo que é a nossa relação pessoal, mas também como equipa técnica, está a correr muito bem, sinceramente a superar todas as minhas expectativas, não só ele como treinador, mas também o facto de uma equipa toda nova, que só um jogador é que fica da época passada. Era isso que eu ia referir, ou seja, não é uma equipa, é um clube quase todo novo, nova direção, um clube novo, novos treinadores, novos jogadores, ficou apenas o Fábio Pimentel, sim, que era guarda-redes suplente, entretanto também já abandonou e fica mais uma pessoa no clube, que é o fisioterapeuta Nuno Pires, porque de resto, exato, até na rouparia, até só a direção sabe, equipamentos, só falta mudar isto, porque de resto é tudo novo. Eu felizmente para mim foi mais fácil, porque eu sou do Praense, nunca tinha estado no futebol sénior no Praense, mas é a minha cidade e é o meu clube, portanto alguma da realidade, mesmo estando fora, eu fui acompanhando e já conhecia. Se calhar houve também essa facilidade, ou foi um dos pontos positivos, foi isto, eu na equipa técnica ser uma pessoa de cá, mas de resto, ou seja, um treinador que tu não conheces, que nem o próprio treinador conhece a realidade do Campeonato de Portugal, e ele sabe que é assim, da zona, pelo menos da zona sul, jogadores que tu não tens nenhum, não podias trabalhar presencial porque estavas em tempo de quarentena, ou seja, nem tens a oportunidade de trabalhar presencial para ir atrás desses jogadores, através de... Felizmente temos a plataforma do Winstat, que dá para esse processo de scouting ou de observação de jogadores ser mais fácil, porque estás a ver um jogo de 90 minutos, estás a ver aquilo que é real e não vídeos que te mandam só dos empresários ou os próprios jogadores ou clubes, estás a ver o que é real, e isto facilitou o nosso trabalho. Agora, foi de uma exigência, foi uma exigência que nem dá para explicar, porque tens uma coisa contratares de uma época para a outra, saem 5 jogadores, ou queres aumentar a qualidade do plantel, não interessa, e vais buscar 5 jogadores, 4 para aquilo que interessa complementar no plantel. Outra coisa é ir buscar tudo novo. Já havia alguns destes jogadores que estão atualmente no Praense referenciados pelo Pedro Lomba ou pelo Pedro Costa, mal aceitaram o convite. Pá, há aqui 2 ou 3 jogadores. Sim, é assim, ao longo do... Claro que o Pedro mais na zona, o Pedro e o João Abel e o Tiago, como é óbvio, mas claro que eu e o Tiago, o treinador do guarda-redes também veio do 1º de dezembro, e é do Algarve, ou seja, eu e o Tiago mais zona sul e o Pedro e o João mais zona norte, apesar de não terem trabalhado no Campeonato de Portugal. Tu és treinador e tu acompanhas, não é? Tu és treinador e sabes quem é que tens ali na tua zona. Pá, e eu, como já são 8 anos do Campeonato de Portugal, vou fazendo a lista daqueles jogadores, uns com potencial, outros com mais idade, mas com... Pá, e depois, dependendo do projeto em que estás inserido, aqueles jogadores podem se ajustar ou não àquele plantel que tu pretendes fazer. Só que para nós houve outra contrariedade e outro grande problema, é que estás a construir um plantel e não sabes se estás a construir para a segunda Liga ou para o Campeonato de Portugal. Se bem te lembras, na altura ainda havia a dúvida. Aliás, nós começamos a trabalhar e estamos na 3ª semana de trabalho e ainda havia a possibilidade do Praense entrar na segunda Liga, e portanto tu estás a trabalhar, aí já estávamos a trabalhar. Agora imagina na contratação. Depois outro processo que acho que pode ser público, não é problema nenhum, que é, então vamos contratar para fazer uma equipa top, para subir, porque vem um SAD que vem cheio de dinheiro e ideias e tal, e começas, então vês um jogador que até é muito bom, qualidade de preço, mas dizes, pá, não, porque a gente tem dinheiro para mais, então vamos buscar ainda top, vamos buscar acima deste, e perdeste alguns dos jogadores que podias ter fechado na altura, por bom preço e qualidade para aquilo que tu precisavas. Só como era para a segunda Liga, ou como era para ter uma equipa top para arrebentar com tudo, em vez de ficares com um na mão, ficaste com 2 a voar. Exatamente. Então começas a apontar para jogadores de grande nível, também mais caros, como é óbvio, mas pelo menos aqueles que eu tinha na minha lista, ou naqueles que eu vou observando, e que ia sugerindo ao Pedro, e começas a atacar estes jogadores. Mas depois começas inclusive a falar com os jogadores uns a aceitar, outros a rejeitar, mas de repente já não tens aquele valor, já não tens aquele orçamento. Isso foi quase o trabalhar sempre na incerteza, a preparar uma época. Sim, eu já vou deixar o Pedro falar sobre isso, que isso foi sempre um processo, ou seja, nunca a contratação, e aí comecei logo, mesmo sem o conhecer pessoalmente, comecei logo a gostar de trabalhar com ele, porque ele deu total abertura a qualquer um elemento da equipa técnica, fosse eu, o Tiago e o João, na altura os que estávamos, de analisarmos e de escolhermos os jogadores. Ou seja, claro que a opinião final sempre dele, mas inclusive alguns, ele disse, se conheces, se tens a certeza,
fechas o jogador, fechas no sentido, passas na altura ao diretor desportivo que queremos esse jogador, e essa abertura também facilitou o trabalho. Só que começas as primeiras semanas a apontar para uns jogadores, começas a contatar estes jogadores, alguns a conseguir contratar, e de repente já tens que ver novos jogadores porque aqueles já estão fora do teu orçamento. E isto foi um processo muito complicado, mas uma das dúvidas, uma das questões que eu tinha preparada para quando nos encontrássemos, porque iria acontecer, podiam não estar no acesso à terceira liga, mas esta conversa já estava marcada por mim já há muito tempo, vocês aqui ainda não sabiam. Uma das questões que eu tenho é, vocês tiveram uma situação, e falando agora na parte de treinador, uma situação quase inédita no mundo de futebol, ou seja, vocês formaram uma equipa. Geralmente os treinadores dizem que ao irem para um clube têm que adaptar o seu modelo, o seu sistema tático aos jogadores que permanecem, podendo ir buscar ali 4 ou 5 que lhes permitam ter algumas nuances. Vocês, formando de início, já formaram a equipa com os jogadores com as características para o vosso modelo e sistema? Bom, eu aí, o Caneco também podia responder, mas também pode deixar ali beber um bocadinho de água, senão ele não vai conseguir respirar. Porque ele já falou nisso aí num podcast que fez, e falou muito bem, e ia falar isso com certezas. Que é, também, tu tens sempre os dois lados da moeda, não é? Então a gente, uma equipa nova foi exigente. Nós, se formos aqui a falar, que passámos, que isto é a realidade, eu na minha casa, ele aqui na dele, o Tiago na dele, começarmos a ligar o computador de manhã e trabalharmos até à meia-noite, só, olha, eu vi este jogador, nós chegámos a ter 5, 6, não estou a brincar, 5, 6 plantéis definidos, porque tu definias um plantel, porque era o que o diretor desportivo e a SAT estava a dizer para definir, já não pode ser isso. Já temos de ir para baixo, mas depois já podemos ir para cima, mas depois já podemos ir para baixo. Isto foi de louco. Muita hora de trabalho perdida em ainda por cima, deixa-me só acrescentar aqui, ainda por cima, porque nós não vemos só aquele vídeo dos melhores momentos. Nós, se temos a ferramenta o Instat, ou quando não temos, pedimos um jogo de 90 minutos, porque uma coisa é tu veres o momento do jogador, eu pego num jogador, vou chamá-lo assim, mais fraco ou com menos qualidade, porque também tem essas valências de análise de edição de vídeo, eu faço uma edição deste jogador e qualquer uma pessoa vai olhar para aquele jogador, este jogador é muito bom, porque eu pego ali nos melhores momentos, só que para nós isso não interessa, e nós vemos sempre o jogo de 90 minutos, porque não interessa só os primeiros 10, interessa também, claro que às vezes tu, e aconteceu-nos isso, e falei nesse podcast, por exemplo, do Heller Almeida, quando o vi ao fim de 5 minutos, para aquilo que era a ideia do Pedro já não tinha dúvidas, não é? Só que nós preferimos ver sempre 90, e às vezes um jogo não mostra tudo. Se tu tens mais que um jogo, tu vês aqueles 90 e vais ver outro jogo para ver se as características, se há uma regularidade, não é? Isso é até algo que, como disse, que gostávamos, nós vamos contar a nossa história, mas eu vou deixando algumas partilhas, independentemente que as pessoas que estão a ouvir possam entender como quiserem. Dou esta partilha para quem se puder ajudar no futebol. Vocês aqui, eu sei que vocês conhecem-se muito, também a ilha não é grande e conhecem os jogadores todos, mas e tento sempre passar isto quando estou nos debates de futebol, que é não contratem ninguém por esses vídeos, mesmo para o jogador não é bom, mesmo quem vende o jogador ou quem está nessa área de vender o jogador, se estão agentes a ouvir, pensem nisso. Vocês querem promover um jogador, arranjem clubes para os vossos jogadores, não por ser um clube que disseram que arranjaram um clube, agora arranjem um clube que se identifique com as características do vosso jogador. E se vocês vão passar vídeos do vosso jogador, passem um jogo inteiro. E se há algum treinador que vai contratar, que veja o jogo inteiro, porque depois acontece coisas que vocês devem estar fartos de ouvir, que é, mas o gajo era bom no vídeo. E ele disse isto. Nós temos jogadores que não jogaram, e a gente, se for aos treinos e aos joguitos que tem deles, a gente faz aí uns cortes e mete aí uma bomba já na primeira liga. Isto só para fazer um à parte nessa questão dos vídeos, até não há muito tempo, cá no basquetebol, contratava-se jogadores americanos por catálogo, por assim dizer, contratava-se um jogador de 2 metros, quando ia-se buscar ao aeroporto ele tinha 1,70 m, portanto aí é que está também, claro. Cá que observar. Acho que eu, estando cá a trabalhar, quero é partilhar e quero é também contribuir para que o futebol aqui melhore. Essa escolha então dos jogadores vem não canalizada por um objetivo, mas houve ali muitos obstáculos no meio da construção. Sim, mas passando aos obstáculos e indo à tua pergunta, que isso é que é importante, quando eu te disse ao fazer uma equipa nova tem 2 faces na moeda, que é, permitiu-nos uma coisa, contratar para a nossa ideia de jogo, que foi das primeiras coisas que partilhámos, que eu tenho que partilhar. Qual é como se fala, o tal modelo de jogo? Quando falo de modelo de jogo, para mim o modelo de jogo já envolve um clube, envolve tudo. Eu gosto mais da proposta de jogo, e depois poderemos chamar a ideia, mas que proposta de jogo é que nós temos para apresentar?
desta forma, se quiseres podemos entrar em detalhes, mas agora mais indo aí, depois se calhar à frente possivelmente podes exportar sobre isso, por isso não quero estar a alargar muito a conversa, vou tentar ser sucinto às tuas perguntas. Foi, permitiu-nos isso, o fazer uma equipa do zero permitiu-nos tentar contratar jogadores para a nossa ideia. Depois tinha esse obstáculo, não é? Para a nossa ideia, que era o que o Pedro dizia, vamos aqui, tens um jogador de 1000 ou um de 500. Não pá, nós é para subir a um jogador de 1000. E a gente só andava a ver os de 1000. E havia muitos de 500 bons que a gente deixou fugir. E que nos tinham dado... A gente agora está bem. A gente está bem, correu tudo bem. Mas podia ter sido ainda melhor se a gente... Porque a gente agora olha para trás e assim, pá, tivemos... Que agora estão a fazer grandes campeonatos, que a gente sabia que eles tinham muito potencial, mas se não estavam a pôr a bitola lá em cima, então temos de ter garantias. Isto é o normal no futebol. Que nós vamos mudando, também foi crescimento para nós. Para o Pedro, principalmente, que me dizia, pá, olha que eu tenho muitos anos de Campeonato de Portugal. E eu acreditava muito nele. Estou a dizer, Pedro, vou chamar Caneca, que é melhor. Caneca é mais fácil. Caneca é mais fácil. E eu fui... É a minha forma de ser. Vindo, podia ter aquela sua treinador principal. Não, pá, não, tinha que estar aberto a quem já tinha experiência disto. Só tinha era aprender com eles. Eles tinham anos de Campeonato de Portugal. Eles diziam-me, cuidado, que no Campeonato de Portugal vale muita experiência. O jogador que já sabe, que tem muito ano disto e que isto não deixa de ser realidade. E eu, epá, então se não estão a exigir lá para cima, também, na primeira experiência que eu tenho, não vou dar tiros nos pés. Então se vamos garantir qualidade. E deixámos fugir jogadores neste sentido. E depois acabámos por ter que contratar, com todo o respeito, porque eles sabem, os meus meninos, como eu chamo, sabem bem o que eu acredito neles, mas acabámos por ir onde ninguém vai, contratar jogadores de distrital. Que é de onde vem a maior parte dos atletas de Praense. Que é de onde vem a maior parte dos atletas de Praense e os que vêm do Campeonato de Portugal, com muitos poucos jogos no Campeonato de Portugal. Portanto, esta também foi uma oportunidade para esses atletas que ainda pouca visibilidade tinham de se superarem assim, ou então de meterem em campo a competência que eles provavelmente já sabiam que tinham. Isso também acaba por ser, está tudo no mesmo barco a remar para o mesmo lado, ou seja, o sucesso de um é de todos, obviamente que funciona sempre assim, mas neste caso em particular ainda mais a notar-se essa situação. Lino, inclusive, é o treinador, não é? Para o treinador foi uma oportunidade. Exato, mas é uma oportunidade englobar de entrar, todos. é. Eu estou a falar da própria equipa técnica, da própria direção que também era novata, dos próprios jogadores que procuravam algo mais. Esta foi uma luta em que meteram-se todos e vamos a eles. Também foi a forma como tu... tal, aqui é que eu chamo de liderança. Porque no fundo, eu também tive uns momentos maus, em que percebia que esses momentos maus que eu tive, momentos maus, quando digo momentos maus, que não estás tão inspirado, não estás tão apaixonado, estás mais em baixo, estás mais melancólico, e percebias que o resto da equipa ia contigo, inclusive a direção. Se tu estivesses melancólico, ou seja, eu percebi, então eu é que estou a chegar aqui e estou a arrastar esta gente toda, principalmente o Caneco, que é uma pessoa persistente, resiliente, e que também foi uma das grandes atributos dele encaixar na minha equipa técnica. Até tem a ver com o nosso jogo, que é um jogo resiliente, que ele era mais resiliente, e ele também passou esses momentos de quebrarmos, porque não vale a pena, não queremos falar de coisas, futebol é coisas bonitas e não vale a pena falar coisas... Mas depois também essas tristezas e essas dificuldades, sim. Na altura em que mas dizia o que Praense garante o acesso à terceira liga, ainda um sabor melhor e maior deve ter. É isso que eu te ia dizer, olhas para o copo meio cheio, não é? Podias olhar para o copo, pá, não tem condições, não está aqui ninguém, abandonar, e enfias a cabeça na terra. Ou dizer assim, ok, temos isso tudo, isso é uma realidade, não podemos fugir dela. Não recebemos, papapá. Mas há outra oportunidade, que é, olha, vocês, se não fosse isto, estavam na distrital. E eu, se não fosse isto, continuava a distrital. Estamos aqui, então agora, o que é que nos resta? Vamos em frente, vamos aproveitar a oportunidade. E foi isto que aconteceu. E depois, claro, no último jogo, é o que tu dizes... Foi a cereja no topo do bolo, mas ainda há mais cerejas para distribuir. Exato, porque esta segunda fase inicia-se já amanhã e vamos estar lá, a Rádio Clube de Angra, a transmitir o relato do encontro frente ao Real Massamá. Aquele domingo onde há a goleada ao Belenenses Chá de B e em que o Praense dependia ainda, e julgo do resultado do Fabril, julgo eu, do Real, que estava com o Sporting B. Mas o Real jogava com o Sporting B, caso o Real perdesse, o Praense não garantia... Caso o Real ganhasse. Caso o Real ganhasse, exatamente. Portanto, entraram para aquele último jogo com que pensamento? Pensamento de fazer... Além de ganhar o jogo. Tiveste presente? Não tive nas fontinhas nesse dia. A Rádio Angra teve presente, não teve presente no nosso jogo? Não, nós, o Rádio Clube de Angra, nesse jogo tivemos no outro campo. Sabes que eu digo isto, vocês costumam estar presentes. Sim, várias vezes. O que foi passado e o que foi que nós transmitimos, depois até podemos falar na parte técnica e como preparámos a semana, foi vamos fazer o nosso. E nós podemos dizer hoje que
e não nos deixaram fazer o nosso, porque nós está a 4-0 e temos um penalti completamente claro, para fazer o 5-0 aos 60 e poucos minutos, e nós íamos, que dependendo de nós fazer 7 golos, nós íamos fazer os 7 golos. Mas pronto, depois acabou por o Real não ganhar e ficar a nosso favor, mas o pensamento foi só esse. É verdade, deixámos fugir 1, 2, 3 vezes, deixámos fugir muitas vezes durante a caminhada, mas fomos caminhando, fomos sendo resilientes. Chegámos à última e o que é que dependia de nós? Tínhamos de ganhar por 6 golos de diferença, porque é impossível. Quase que mostrámos que não era impossível. Agora, e tivemos muitas oportunidades, bolas no ferro, porque tinha dado. e agora, amanhã já inicia-se uma outra luta, uma outra Sim, batalha. 8 séries, 4 equipas em cada, 2 são apuradas para a terceira liga. Amora Olhanense, equipas que ainda não defrontaram. O Real é uma equipa da série G. Quais são as expectativas, objetivos para esta terceira liga, para esta segunda fase de acesso à terceira liga? Bom, as expectativas são as mais altas possíveis. Quando digo mais altas possíveis, é que quem chegou a esta fase, como nós chegámos, e não era suposto nós estarmos nesta fase, até para nós houve muitos momentos em que receávamos era outra coisa. Acho que houve ali muitos momentos em que a gente dizia, se a gente conseguir a manutenção nesta série, acho que já vai ser um bom trabalho, mediante aquilo que passámos. Pois claro, se estava perto, só tínhamos era que sonhar e continuar. Estando aqui, as expectativas são altas exatamente por isso, porque nós não temos nada a perder. Nós não tínhamos, depois de tudo o que se passou, não tínhamos como objetivo subir à terceira liga, mas as coisas vão acontecendo e depois há a ambição do que é o treinador e a ambição do que é dos jogadores, que no fundo que é do nosso grupo. E a missão é sempre fazer o melhor possível. Conseguimos, agora estamos aqui, então as expectativas são as mais altas, porque consideramos que podemos ser um dos 2 primeiros, sem dúvida. Com o Real aconteceu uma vitória e uma derrota, 1-0 em casa, 3-1 fora. O Pedro, o Caneco, que é um homem também, e que também tive o prazer e o orgulho de trabalhar com ele, era um homem muito ligado à observação, julgo que ainda continua com aquele fascínio pela observação dos jogos. Aquilo que já observaram do Amora e do Olhanense, o que é que lhes parecem essas 2 equipas? É assim, nós, para ser muito sincero, nós olhamos agora para o Real, Massamá, e ainda já tiramos alguns dados, o trabalho normal de começar a recolher dados das outras equipas, mas ainda sem uma análise e observação. Conhecemos os clubes, o Olhanense e o Amora eu conheço daquilo que defrontei nos anos anteriores, em que o Amora é uma equipa que passou um pouco o processo do Praense, saíram os jogadores quase todos, este ano, sequer antes de começar, já tinha 3 equipas técnicas, até que ficou o Bruno, e uma equipa toda renovada, diretor desportivo. Então vais encontrar no Amora o... Não é esse Bruno, é outro Bruno, mas encontramos lá o Fonseca, que era o diretor desportivo do Praense, que agora está no Amora. Mas para te dizer o que? O Amora que foi buscar jogadores, lá está, uma aposta para subir, uma equipa que foi buscar os jogadores fortes deste campeonato e fez uma excelente equipa. O Olhanense, para aquilo que conhece, ficou com os bons jogadores que estavam em primeiro lugar da época passada, alguns deles que também treinei, fez uma boa equipa e reforçou, apesar de já ter trocado de treinador, como é público, mas são 2 equipas fortes, mas sem ter uma análise ainda daquilo que é as dinâmicas da equipa, da qualidade real daquilo que é o jogo deles, porque o nosso foco agora é o próximo e é o Real, e é neste que, como o Mister disse há bem pouco tempo, se quiserem falar do Real podemos falar, os outros, para a semana depois do jogo de Real, será o Olhanense, observar o Olhanense, trabalhar o Olhanense e depois o Amora. Para os adeptos do Praense que nos estão a ouvir, está tudo operacional para o jogo, para este fim de semana? Como assim? Operacional? Em termos de jogadores todos disponíveis? Temos, já que faz a pergunta, nós nunca referimos muito isso, mas fazendo a pergunta se é para os adeptos, sim, infelizmente temos uma lesão que já vem de longa duração, que é o Tiago Duque, que é o nosso capitão, que infelizmente não pode. Depois temos o Manu, que levou o quinto amarelo e não pode por castigo. E esta semana, infelizmente, tivemos uma notícia, até para nós, a equipa técnica é triste, mas havemos de compensá-la, como sempre compensamos com a nossa resiliência, que é o Eric, que tem sido um jogador muito preponderante naquilo que é a dinâmica da equipa, que está tocado e dificilmente não, é mesmo dizer que amanhã não estará presente no 11 inicial e dificilmente entrará em jogo. Mas pronto, faz parte do futebol. E arrancar com uma vitória era ouro sobre azul. É assim, sendo uma competição muito curta, apenas 6 jogos, em que aqui não há
ou seja, todos os jogos ou os jogos entre as equipas vão ser jogos de tripla, ou seja, pode cair os pontos para qualquer equipa. É fundamental os jogos em casa, não é? E nós, começando logo com 2 jogos em casa, seria ouro sobre azul conseguir logo o máximo de pontos nesses 2 jogos. Depois, porque ainda por cima depois temos logo 3 jogos fora seguidos. Mas como o Mister tem dito, é ir jogo a jogo. Agora temos o Real e fazer o máximo para conseguirmos os 3 pontos e depois ir ao longo da competição, porque se nos outros jogos forem havendo empates, um ponto pode ser muito bom, como um ponto pode ser muito mau se quem for na frente da competição for fazendo os 3. Mas isto é semana a semana e jogo a jogo, pensando sempre no próximo, que é o mais importante. Uma das situações que o Praense vai ter a seu favor, que estas outras 3 equipas não vão ter, é a presença de público. Na Ilha Terceira, por enquanto, ainda é permitido 1/3 de lotação. Durante a época, sentiram que o estar a jogar no Estádio Municipal da Praia da Vitória com ou sem público influenciava, e o ir fora e jogar em campos desertos, entre aspas, obviamente, também é uma situação que facilitava a vida a quem jogava no terreno de outro. Bom, antes de mais, naquilo que nós sentimos a diferença quando não tínhamos e agora que temos. Sentimos, é uma realidade, o Praense, porque não vale a pena fugir daquilo que é a realidade e que é a verdade, que é o Praense, não é o Praense de outros tempos. Aqueles grandes campos de Praense cheios, nós mesmo com o Fontinhas não conseguimos ter o estádio cheio, e sendo um derby, tinha mais gente das Fontinhas que o Praense, é verdade, temos muitos adeptos do Praense afastados, mas também notamos um crescimento dos mesmos ao longo dos nossos resultados. Eu acredito que não seja só pelos resultados, eu acredito que eles também se estejam a identificar com aquilo que tenha sido estes miúdos, a entrega que eles têm, também a nossa forma, que somos simpáticos com as pessoas, porque achamos que a força dos clubes, isto até agora houve muito esta polémica da Superliga, eu também sou a favor disso, acho que a força dos clubes está... A força do futebol está nos jogadores e na bola, e a força dos clubes está nos seus adeptos. Ponto final, parágrafo. Agradeço àqueles que são poucos e que a gente tem feito sentir, e cada vez mais, e estão a crescer e ainda bem, e pedimos o apoio de todos, mas para nós foi positivo. Mas quando vais fora, podes pensar isso, mas sendo diretores, sendo jogadores, acabas por sentir também que fora, os de fora têm apoio. Dizer, não há público, mas tu, não é? Há convites. Há convites, nós fomos a campos em que estão... Tem lá gente e fazem mais barulho que fazem nós experiências aqui com o campo cheio. Por isso é muito relativo, é um bocadinho à sociedade portuguesa, não é? Para inglês ver, porque é mentira, nós a todos os casos que fomos sentimos bem a pressão e chamarem-nos nomes e coisas assim, por isso tem adeptos, não é? Foi mais no papel do que mesmo na Exatamente, prática. agora naquilo que é a praia e que é uma realidade que nós não perdemos, não tivemos derrotas, tivemos empates, mas não tivemos derrotas no campo da praia, no municipal, deve-se muito a isso, foi acontecendo, é a nossa relva, é o nosso campo, e agora até chamam o campo do inferno, e também se deve a essas pequenas pessoas, mas têm sido muito fortes, têm-se fazido sentir, e a malta sente isso, sendo poucos, sente a dor daquelas pessoas. Se calhar se fossem muitos, se calhar relativizavam, mas como percebem a dor daquelas pessoas com grandes ventos, grandes chuvas, estarem ali, são 2 ou 3, mas com a bandeira do Praense, mesmo o próprio grupo tem sentido isso, e nós desde já agradecemos o apoio deles e esperamos o apoio deles também agora nos restantes jogos. Este término de época que rapidamente vai terminar, poderá terminar com o acesso à Terceira Liga, e poderá terminar, ou então já vai contando com muitas solicitações, principalmente aos jogadores que tão bom conta de si deram durante esta época. Já há movimentações também, já se sente no balneário, porque isto é normal no final de cada época, e dada a prestação tão gloriosa que os atletas de Praense tiveram, é óbvio que surjam também outros interessados. Sente que isto poderá, nesta fase final, mexer com o equilíbrio que a equipa tem tido ao longo destas semanas? Olha, sinceramente, acho mesmo que não. Mesmo eu falando de mim, por exemplo, eu sou muito sincero nisso, não tive propostas, a não ser a do Praense, para uma continuidade, que está em cima da mesa, que estamos a debater, estamos a ver o que é que pode ser o futuro do clube, isso é o mais importante. Naquilo que os jogadores, se existem, a gente não o sente. E se existir, eu tenho a certeza de uma coisa, é que nós criámos uma família, estamos sempre a dizer isto, mas essa é que é a realidade, criámos uma família em que o que eu acho que os colegas e nós, equipa técnica, vamos sentir quando isso acontecer, não vamos sentir desestabilização, vamos sentir orgulho. E o jogador que vai receber isso ainda vai sentir mais motivação para representar, neste caso é o Praense, mas para representar este grupo, que acaba quem beneficiar isto é o clube e o nome é o Praense,
mas as pessoas entendem isto. A grande força destes miúdos é quando vão lá para dentro, é que estão a representar este grupo que é deles, que é esta família, que tanto passaram, que tantos problemas ou situações difíceis passaram juntos e que ultrapassaram juntos. E eu sei que o que eu sinto nos meus jogadores é que eles jogam uns pelos outros. E depois quem beneficia disso é o Praense, e ainda bem. Falamos e já estamos rapidamente a caminhar para o término deste Magazine RCA. Também não queria deixar de colocar esta questão, porque também tem-se notado que cada vez mais aparecem jovens, e há pouco tempo estreou-se mais um no plantel sénior do Praense vindo da formação, atletas mais jovens. Há essa preocupação, sabendo nós das limitações que tem o futebol de formação na Ilha Terceira, principalmente no escalão de júniores, que é aquele que antecede o de séniores, mas há essa preocupação por parte da equipa técnica com a formação do Praense. Sim, isso tem a ver também com o treinador Pedro Lomba. Quanto àquilo que falou da formação, do futebol de formação terceirense, acho que aí temos aqui o Caneco, e se quiser falar alguma coisa sobre isso é com ele. Uma das preocupações que eu, quando cheguei foi, e fizemos uma grande, apesar que o Caneco já conhecia bastante, nós fizemos uma grande análise, porque eu disse, sempre que vou para algum clube, gosto de ter o máximo de jogadores que se identifiquem com o clube, sejam da região, sejam da própria formação. Falava no continente, eu tentava fazer isto, falava às vezes sendo da cidade ou sendo da aldeia, se houver qualidade, se pudermos trazê-lo para cá ou trazer da formação, porque eu acho que um jogador que se identifica com o clube dá sempre mais alguma coisa. Depois também aqui, que não há que mentir, se faz uma equipa, como eles diziam, para irmos para a segunda liga, dificilmente metias aqui. Obviamente estes miúdos que têm aparecem porque a gente teve muitas dificuldades em construir o plantel, e eles acabaram por ser um suporte àquilo que era, primeiro que seria o treino, a qualidade do treino, e realmente se eles depois mostrassem qualidade, depois naquilo nos jogos também tem a ver com os castigos, tem a ver com tudo, mas há qualidade. Há qualidade. Agora, como é que surge essa qualidade? Da mesma forma que também surgem esses jogadores que hoje são titulares, que vieram da Distrital, que dificilmente teriam uma oportunidade. Há essa preocupação, continua a haver, por exemplo, se a minha continuidade for ficar no Praense, continua. Até aproveito, a rádio às vezes pode funcionar, mas a gente acha que existe muito jogador por aqui, mesmo no Campeonato das Açores, com qualidade, e nós temos interesse nesse tipo de jogadores, temos, e na da formação do Praense que está identificado. Lino, eu até posso dar a minha, aqui é um pouco a minha opinião pessoal, porque também sou daqui e há pouco tempo, em termos de redes sociais, falei sobre o assunto, que é, nós não podemos estar, o jogador da Ilha não pode estar à espera que vai jogar no Campeonato de Portugal só porque é da Ilha, e este foi um dos grandes problemas, tem a ver muito com aquilo que são os apoios governamentais, que é, os clubes optam por o jogador açoriano, portanto o jogador açoriano está de cadeira. Para nós, se nós pudéssemos, e eu agora digo que falo nós, porque já temos um trabalho em equipa técnica e já estamos em sintonia, para nós, se nós tivéssemos um plantel 100% terceirense, para nós era perfeito, porque permitia-nos também em termos financeiros e em termos de logística, em termos de tudo, era muito melhor para nós, como é óbvio. Só que para nós não interessa se o jogador tem 17 anos ou se tem 30. Se é da Ilha, se é de São Miguel, se é do continente. O que nós queremos é qualidade. E para isto não basta, não é de estar a esperar, porque eu sou da Ilha e vou ter esta oportunidade. Não. Os jogadores da Ilha que estão no nosso plantel, há 3 jogadores que estão regularmente júniores no nosso plantel, que é, um é do clube, que é o Ornelas, e o outro é o Dani e o Maria, um era do Angrense, outro era do Lagense, mas ainda júniores. Mas esses jogadores foi a ocasião, foi a oportunidade. Se o Praense, lá está, tivesse feito aquele plantel se tivesse outro orçamento, se calhar esses jogadores não estavam aqui. Espaço. Mas foi uma oportunidade. Agora, o jogador não pode estar à espera simplesmente porque é da Ilha ou porque é júnior para ter a oportunidade, tem que fazer pela vida. E a pergunta que faço é se o jogador da Ilha está preparado para treinar de manhã, porque os resultados depois, ou seja, esse jogador que veio do Distrital e jogador que veio de um patamar inferior e hoje consegue ter rendimento no Praense, não aconteceu só porque era bom. Não, aconteceu porque dedicou-se e porque é extremamente profissional. São jogadores que acordam muito cedo para fazer o pequeno almoço em equipa, treinam de manhã e posso dizer que 90% do nosso plantel, ou de manhã ou à tarde, está no ginásio. Com um plano que nós deixamos lá no ginásio, tu passas à tarde no campo do Praense, tens sempre jogadores a trabalhar. E a pergunta que faço é se o jogador açoriano, se o jogador terceirense, seja ele jovem, seja ele mais velho, se está preparado para isso. Não estou a dizer que o ginásio é fundamental, claro que não. Porque o jogador, se tiver rendimento sem esse ginásio, mil amores, se ele já for bom. Agora, não pode o jogador estar à espera só porque é da Ilha, que vai ficar, por exemplo, não digo, interessa se é Praense, se é Fontinhas, que vai estar naquele patamar. Porque há pouco tempo passei por umas pessoas, inclusive praenses, que nem têm acompanhado o clube
neste momento, em que me disseram assim, vocês só querem jogadores de fora, vocês não quiseram jogadores da ilha. Isto é completamente mentira. Para já, nós quando começamos a época, porque aqui há uma grande pressa nos jogadores, a época agora acabou o Campeonato dos Açores, acabou prematuramente, tu já vais ver que já há jogadores que já estão comprometidos com o clube para o ano. Portanto, nos Açores há muito cedo a pressa de arranjar clube. E nós quando começamos, todos os jogadores já tinham clube. Algum deles já tinham clube, inclusive nós falamos, ou porque eram do Praense anteriormente, ou porque estavam identificados com o clube, e nós falamos, olha, é um patamar superior, mas já dei a minha palavra ali, vou para ali. Ok, se deste, isso é tudo, ok. Agora não podem nos acusar de nós não queremos jogadores daqui, nós queremos jogadores daqui. Se eles tiverem o compromisso e a competência do jogador que vem de fora. Como é óbvio, o que nós queremos é qualidade e baixar o preço. Agora, se um jogador daqui é mais caro que o jogador de fora e tem menos ou compromisso ou competência com o jogador que vem de fora, porque eu acho que como o Pedro agora é que chegou, mas eu sou daqui e treinamos, e tu estavas inclusive, e nos anos de Roldão, nós fizemos uma fase de subida só com os jogadores da ilha, com o Angrense. Então, o jogador da ilha tem qualidade, tem muita qualidade. O problema depois depara-se com a disponibilidade para treinar de manhã, porque há jogadores do que receber este valor do trabalho, mas este valor do futebol, eu prefiro estar no campeonato de ilha ou estar no campeonato dos Açores. É legítimo, eu não estou a dizer que não pode acontecer, é legítimo. Agora, o que não pode acontecer depois é dizer que nós não os queremos. Por vezes, principalmente os jogadores mais jovens, têm que abdicar daquilo que é o valor financeiro para conseguir mais à frente almejar outros patamares no futebol. E é isto que acontece aos jogadores que vêm do Distrital, porque o Distrital do Norte ou do Sul, de onde vieram os nossos jogadores do Distrital, não é melhor com o nosso campeonato dos Açores. A diferença está é que eles, ao vir para cá, são profissionais, dedicaram-se àquilo, abdicaram dos seus trabalhos nas suas regiões para vir ser profissionais de futebol. Mas não vieram porque vieram receber mundos e fundos. Vieram porque acreditam que podem chegar lá. E foi esse acreditar e escolher essa carreira que estão a ter rendimento. Porque se os nossos jogadores dos Açores tivessem a mesma atitude, não, eu vou abdicar do valor financeiro para fazer uma carreira e vou-me dedicar também ao futebol, ao ginásio, poder treinar de manhã, com certeza que o nosso plantel tinha muitos mais jogadores dos Açores. Pedro Lomba e Pedro Costa Caneco, olha, estamos já a 5, 7 minutos do término do nosso espaço. Eu antes de mais quero agradecer, é sempre bom, e como o Pedro Lomba referiu, de facto, quando se fala daquilo que se gosta, isto passa a andar e nem temos noção do tempo. Eu deixava os microfones à disposição, quer de um, quer do outro, para aqueles que nos ouvem, principalmente para os adeptos do Praense, que amanhã acredito que vão lutar aquele terço que está disponível para o público, deixarem aqui uma palavra através do Rádio Clube de Acre. Bom, eu posso começar, espero depois não tirar as palavras ao Caneco. Naquilo que são os adeptos, sócios do Praense e aqueles que acompanham, porque as nossas famílias no momento também são praenses, os meus amigos também são praenses. Gostávamos também que, eu percebo e respeito tudo que sejam rivalidades, e isso é o bonito de futebol, mas esperámos também que o resto da Ilha Terceira seja praense, porque precisamos do apoio de todos, nem que seja em casa, só pensar em nós e querer que a gente ganhe, já é uma força, já é uma energia positiva. Primeiro deixava esse apelo, até se calhar sou maluco estar a dizer isto de fora e posso não ter conhecimento, mas acho que a rivalidade é saudável quando estamos no mesmo patamar, quando não estamos, que ganhem os nossos, e nesse caso os nossos para os da terceira é o Praense no acesso à Liga 3. Acreditem em nós, porque uma coisa é, eu não sou político, por isso não faço promessas. Eu garanto uma coisa, garanto-vos que o nosso trabalho e este grupo de trabalho, pela ambição que tem, pelo caráter que tem, o seu líder pelo caráter que tem, pela forma que tem, vai-vos deixar orgulhosos daquilo que é a nossa participação nesta fase de acesso. Agora, se nós ficarmos em último, se ficarmos em primeiro, se o futebol é momento, tu sabes, Lino, ela pode bater na barra e não entrar e o outro vai lá e faz golo. Por isso, eu não prometo resultados, eu não prometo lugares. Agora, há uma coisa, todos os terceirenses, e essencialmente, e mais especial aos adeptos do Praense, sócios do Praense, simpatizantes do Praense, uma coisa vocês podem ter certeza: caráter, identidade de jogo, olhar todos nos olhos, ganhar, jogar todos os jogos para ganhar, não é dizê-lo porque fica bem quem for ver vai sentir isso. Uma atitude incrível atrás dela, a querer ganhar todos os jogos, a suar a camisola que é do Praense e que no fundo também tem lá a bandeira dos Açores e representa os Açores naquilo que ele faça. Isso eu garanto-vos, não prometo, garanto-vos que vão ter, quer da parte da equipa técnica a cada dia da semana que prepara e que trabalha, quer deste grupo de trabalho. E é isso que eu peço, o apoio de todos, nem que seja em casa a pensar em nós, porque nos transmitem coisas boas, porque nós vamos vos deixar orgulhosos.
Caneco. Eu tenho que dizer alguma coisa para a despedida, não é? Portanto, acho que o Mister já falou quase tudo. Eu deixo só aqui. Nós temos recebido muito apoio e sentimos isso, principalmente de quem não é da ilha, mas de açorianos. Isso porque nós felizmente ficamos com a árdua tarefa de não deixar que os Açores tenham um fosso entre a Primeira Liga e o Campeonato de Portugal, que tenham duas divisões que têm equipas açorianas, e nós estamos felizes por isso, por representar os Açores, e temos recebido muito apoio. Agora, o que peço é que desfrutem, como nós estamos a pedir aos jogadores, como eu, e acho que o Pedro e a nossa equipa técnica vai desfrutar desta fase, porque uma coisa é nós estarmos a jogar quando já temos a classificação feita, seja porque estamos a meio da tabela, seja porque já conseguimos garantir os pontos necessários para o objetivo. Outra coisa é quando estamos a jogar jogos como esta fase, que são todos jogos decisivos, são todos jogos cheios de emoção. O que pedimos é que esta emoção seja transmitida para o campo. Felizmente há a transmissão de Canal 11, quer nos jogos em casa, e já temos anúncio de outros jogos. Portanto, vamos também poder aparecer, nós treinadores, nós jogadores, nós clube, nós região, e queremos representar, desfrutar desta oportunidade e depois representar bem a região, e que seja uma fase em que possamos deixar toda a gente orgulhosa daquilo que fizermos, independentemente da classificação final, que deixar toda a gente orgulhosa da nossa prestação, e, se possível, conseguir colocar a tal equipa açoriana a tapar aqui o fosso entre a Primeira Liga e o Campeonato de Portugal. Olha, resta-me então agradecer a vocês os dois, também dar aqui publicamente os parabéns pelo trabalho que fizeram. Eu acompanhei, enquanto nos relatos das tardes esportivas do Rádio Clube de Angra, acompanhei muitos jogos do Praense. Nas minhas contas foi a equipa que mais relatos fiz este ano, e de facto era notória dentro do campo, era notório o crescimento que aquela equipa tinha enquanto grupo, enquanto um coletivo que tinha a sua missão bem estudada e cada vez melhor posta em prática, que foi o que aconteceu no decorrer da época. Nós também vamos estar amanhã na Praia da Vitória para dar a conta das incidências que acontecerem nesta partida. Obviamente que vamos acompanhar o Praense neste acesso à terceira liga, que tanto nos orgulha enquanto terceirenses, enquanto açorianos. De facto, é agradecer também, foi um prazer para mim estar aqui à conversa com vocês os dois. Eu sou o Lino Inocêncio, estivemos à conversa com Pedro Lomba, o treinador principal, e Pedro Costa Caneco, treinador adjunto do Sport Clube Praense, da equipa sénior, que começa então amanhã a segunda fase, a fase de acesso à terceira liga, já com o jogo no Estádio Municipal da Praia da Vitória, frente ao Real de Massamá. Resta-me desejar a todos os nossos ouvintes que continuem na nossa sintonia e a continuação também de um bom fim de semana. Magazine RCA.